Os animais pertencentes aos diferentes filos apresentam características anatômicas e embrionárias que permitem distingui-los. Após analisar as figuras abaixo, analise as proposições seguintes. Cada alternativa dessa será avaliada separadamente. O filo representado pelo animal da figura 1 apresenta algumas características de vertebrados, tais como ter esqueleto interno e ser deuterostômico. O animal da figura 1 é uma estrela do mar, do filo dos equinodermos. Os equinodermos apresentam um endoesqueleto, que é o esqueleto interno, assim como os vertebrados, aqueles que apresentam o desenvolvimento da notocorda, que será substituído pela coluna vertebral. Mas o esqueleto interno dos equinodermos é formado por ossículos calcários incrustados na derme, o que não ocorre nos vertebrados. Na estrela do mar, esses ossículos se articulam. Já na bolacha do mar, esses ossículos se fundem. Ser deuterostômico significa que no desenvolvimento biológico, o blastóporo, que é o orifício embrionário primitivo do arquêntero é o intestino primitivo. Esse blastóporo dará origem ao ânus. Então, forma-se primeiro o ânus e depois a boca por outro orifício. Características dos equinodermos e cordados. Então, temos um esquema aqui, onde temos mesoderma em rosa, ectoderma em amarelo e em azulzinho o endoderma. E aqui está se formando o arquêntero. E o seu primeiro orifício é o blastóporo. Então, se esse blastóporo der origem ao ânus, deuterostomos. Se der origem à boca, proteostomo. Alternativa correta. Os animais do filo representado na figura 2 apresentam simetria radial e um anel nervoso, do qual pertencem os nervos radiais. Figura 2, temos uma água-viva, do filo dos quinidários. Representei aqui uma água-viva, passando um eixo. A simetria radial, radiata, na biologia, significa que o ser vivo pode ser dividido em vários planos, iguais, ou seja, vários eixos de simetria. Melhor dizendo, uma divisão imaginária de um ser vivo em partes semelhantes externamente. Então, se eu passar esse eixo pelo indivíduo, eu posso dividi-los em partes iguais ou semelhantes, como fica aqui didaticamente. 2 planos iguais, mais 2 planos, mais 2, então teremos partes iguais. Lembrando que não há animal algum perfeitamente simétrico, faz-se apenas uma aproximação visual. A simetria radial está presente nos quinidários, poríferos e equinodermos. Anel nervoso e nervos radiais são características de equinodermos. Os quinidários apresentam uma rede de células nervosas na base da epiderme e da gastroderme. Epiderme e gastroderme são os 2 tecidos dos quinidários. Alternativa falsa. A principal característica do filo representado na figura 4 é o corpo segmentado em anéis, nos quais existe um par de órgãos excretores e um par de gânglios nervosos. O animal da figura 4 é uma minhoca, pertencente ao filo dos anelídeos. Os seres desse filo apresentam um corpo segmentado, ou seja, organizado em vários segmentos semelhantes. Cada segmento é chamado de anel ou metâmeros, como temos aqui. A segmentação desses seres é interna e externa. E em cada segmento há um par de órgãos excretores, ou nefrídeos, ou metanefrídeos, responsáveis em retirar os excretas, principalmente a amônia, do corpo, e um par de glândulos nervosos, que são os centros de controle nervoso, formado pelos corpos celulares das células nervosas, onde eu tenho o núcleo dessa célula. Então, nesse esquema didático, podemos ver os metâmeros, segmentos. Em cada segmento eu tenho um par de órgãos excretores, visualizado aqui em verde, e essa região aqui mais escura, o par de gânglios nervosos. Alternativa verdadeira. Também pertence ao filo representado na figura 3 as aranhas, os caranguejos, que apresentam esqueleto externo e são segmentados. Na figura 3,
temos o desenho de um animal do filo dos artrópodes, seres com patas articuladas. Exemplos de artrópodes são os insetos, como gafanhoto, borboleta, besouro, formiga, os crustáceos, como siri, caranguejo, camarão, os aracnídeos, como aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros. Temos também os quilópodes, representados pelas lacraias, e os diplópodes, representados pelos embuais, ou também conhecido como piolhos de cobra. Então, as aranhas e os caranguejos são artrópodes, porque têm as patas articuladas, uma das características. Tem o corpo segmentado, assim como os anelídeos e os cordados. Mas, ao contrário dos anelídeos, os segmentos se soldam, ou seja, unem-se formando regiões, estruturas funcionais diferentes. Por exemplo, no inseto, temos 3 regiões, 3 tagmas, cabeça, tórax e abdômen. Nos crustáceos, a cabeça se funde com o tórax, então temos cefalotórax e abdômen. Nos quilópodes, o tórax se une com o abdômen, então tem-se cabeça e tronco. Esse filo apresenta seres com exoesqueleto, um esqueleto externo, como uma carapaça, formado por quitina, um tipo de carboidrato, que se apresenta fino e flexível nas larvas, na forma larval, e espesso e rígido nos adultos. Apesar da vantagem de proteção e locomoção, porque os músculos de contração rápida ficam inseridos nessa carapaça, esses seres necessitam trocar o exoesqueleto, pois não tem como esse esqueleto ter uma flexibilidade e acompanhar o seu crescimento. A troca do exoesqueleto chama-se muda ou equidise. Alternativa verdadeira. O animal representado na figura 4 é hermafrodita e seu desenvolvimento é direto, mas o filo ao qual pertence existem espécies dioicas e com estágios larvais. Retornando então à nossa minhoca, que é do filo dos anelídeos, onde temos seres hermafroditas e seres dioicos. Seres hermafroditas são aqueles que têm órgãos sexuais masculino e feminino de forma funcionais em um mesmo indivíduo, como é o caso da minhoca. Os seres dioicos são aqueles que apresentam o indivíduo do sexo masculino e o indivíduo do sexo feminino, como é o caso dos poliquetas. No caso das minhocas, vamos representar cada bastão desse uma minhoca. Os pontos vermelhos são os receptáculos seminais. Essa estrutura mais larga, o clitério. Essas bolinhas rosas, os poros genitais. E as verdes, os poros genitais masculinos. Então, a rosa, poros genitais femininos e verde, poros genitais masculinos. Como são hermafroditas, têm os dois sexos no mesmo indivíduo. Só que as minhocas só trocam o espermatozoide, que sai junto com o sêmen. Então, estamos aqui as setinhas representando o sêmen, e esse sêmen é trocado, recebido pelo receptáculo seminal e guardado. Em seguida, o clitelo produz um casulo onde são colocados os óvulos. Esse casulo desliza pelos receptáculos seminais, recebe o sêmen, onde ocorre a fecundação. Então, nesse casulo, esse casulo é colocado no meio e depois saem as minhocas em miniatura, digamos assim. Então, é um desenvolvimento direto, não tem fase larval. Já nos poliquetas, que são dioicos, no momento da reprodução, os órgãos sexuais são desenvolvidos. Eles se desenvolvem somente no momento da reprodução. E cada um produz os seus gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. E esses gametas são lançados na água. Na água ocorre a fecundação, então a fecundação é externa. Dessa fecundação surge um ovo, desse ovo sai uma larva, a larva trocófora, que depois alcançará a forma adulta. Quando eu tenho uma fase larval, eu digo que é um desenvolvimento indireto. E quando eu tenho seres que não têm a fase larval, eu tenho desenvolvimento direto, que é no caso da minhoca. Alternativa correta. Assim ficamos com a alternativa 1 falsa e as demais verdadeiras. Sequência
verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira, verdadeira. Questão encerrada.